Olá, alunos, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos então fazer a correção da primeira parte do nosso teste de sondagem. Lembrando que eu e a professora Reni dividimos as turmas, certo? Dividimos o sexto ano, no caso, falando especificamente da turma de vocês. E no dia da aula dela, ela vai corrigir as questões 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Então vamos. Começamos com um texto, certo? Cujo título é Os Heróis e a Mitologia. O texto fala da relação entre os mitos e os heróis modernos, ou seja, os heróis da atualidade. Pode-se dizer que se trata de um texto. Então, a gente tem que dizer se é um texto informativo, cuja função é explicar como os heróis modernos se tornaram superiores à maioria dos mitos antigos. B. Narrativo, que recupera a história dos principais deuses da mitologia grega e estabelece uma comparação com os heróis modernos. C. Prescritivo, que ensina, então percebam, a gente tem sempre, informativo, e depois, o que seria um texto informativo? É aquele que explica, no caso do texto, explica o quê? Como os heróis modernos, tá? Narrativo, depois a gente tem, depois da vírgula, o conceito do que é um texto narrativo. Prescritivo, que ensina como criar heróis e compor histórias que caiam no gosto dos leitores modernos. D. Documental, cujo objetivo é listar e registrar os diferentes heróis da modernidade e seus representantes paralelos na mitologia antiga. Ou E. Argumentativo, que é um texto argumentativo, que tem a finalidade de apresentar argumentos que comprovem a semelhança entre os heróis modernos e os mitos antigos. Então, olha só. Aqui, o gabarito da questão vai ser a letra E. O texto fala da relação entre os mitos e os heróis modernos. E é um texto argumentativo. Olha só o que está escrito no primeiro parágrafo. Leiam aí. Os gregos chamam-no de Hermes e os romanos de Mercúrio. Nós o chamamos de Flesh. Os gregos chamam-no de Poseidon. Os romanos de Netuno. Nós os chamamos de Aquaman. Então, olha só, qual é a finalidade do texto? Apresentar argumentos que comprovem a semelhança entre os heróis modernos, aqui no caso o herói moderno seria o Aquaman, e os mitos antigos. Então, olha só, o texto começa falando que os gregos chamam-no de Hermes, os romanos de Mercúrio, deuses antigos, certo? Qual seria aqui, então, o deus moderno? Aquaman. Vocês viram? Vocês assistiram ao filme? Muitos veem os super-heróis como protagonistas na mitologia moderna, mas o que isso significa exatamente? Então, o texto vai falar sobre essa questão. Então, o texto vai argumentar, certo? Dizendo que existem semelhanças entre os heróis modernos e os mitos antigos. Aqui a gente está falando do superpoder, certo? Então, existe essa relação clara, beleza? Questão 2. Assinale a única frase em que a palavra universo tenha sido empregada em seu sentido denotativo, ou seja, sentido literal. Então, lembrando, a gente tem o sentido denotativo lembra de dicionário, porque é lá no dicionário que as palavras vão ter o seu valor denotativo. E conotativo. Então, por exemplo, denotativo, se eu digo, Júlia colheu uma flor no quintal. De fato, não é possível que ela vá até o quintal, né? Se ela tem um jardim, por exemplo, e aí ela foi até o jardim e colheu uma flor lá. Agora, se eu digo, Júlia é uma flor, ela é uma flor de fato? Não, ela é uma pessoa. Eu estou fazendo uma comparação. Eu estou dizendo que ela é tão meiga quanto uma flor, bonita quanto uma flor. Então, o sentido denotativo é o sentido real, conotativo é o sentido figurado. Então, aqui a gente tem que marcar a opção que tenha sido empregada em seu sentido denotativo. Então, vamos lá. Aqui a resposta vai ser a letra B de bola. Todos os astros do universo são um mistério para mim. Por quê? Porque aqui o sentido da palavra denotativa está apontando para o sistema solar, né? Quando a gente fala de astro do universo, a gente está falando do sistema solar. Na letra A, por exemplo, quando se deseja algo com propósito, o universo conspira a nosso favor. Não, aqui é o sentido conotativo, não estou falando do sistema solar. Na C, os preços dessa loja estão fora do meu universo. O que eu estou querendo dizer?
Que a loja é cara e que não cabe no meu bolso. Na letra D, ele não sai do seu quarto, seu universo eletrônico. Estou querendo dizer que é uma pessoa que não socializa e que está jogando videogame, mexendo no celular, enfim, está mexendo no computador. E na letra E, a musa foi eleita Miss Universo. Ela foi eleita uma mulher muito bonita. Assinale a alternativa em que o verbo morrer esteja empregado no seu sentido conotativo. Então, o sentido conotativo é o sentido figurado. Ah, minha avó morreu ontem à noite. Aqui é o sentido literal, né? B. Cristina morria de chorar ao ver filme. Letra C. Anne morreu afogada. É possível morrer afogada? Sim. Na letra A. Minha avó morreu ontem à noite. Isso é possível? Sim. Letra D. Nenhuma das alternativas. Não, existe uma alternativa certa sim, que é a letra B. Cristina morria de chorar ao ver o filme. O que a gente quer dizer com isso? Que Cristina se emocionou muito, né? Mas ela morreu de chorar? Não. Né? Apenas quero intensificar o fato de que ela se emocionou durante o filme. Então, aqui vamos lá. Questão 4. A denotação e a conotação dependem do contexto em que estão inseridas. A mesma palavra pode ora se apresentar em sentido literal, ora em figurado. Assinale a opção em que não foi empregada a conotação da linguagem, ou seja, se é para a gente assinalar a opção em que não foi empregada a conotação da linguagem, é para a gente marcar a alternativa que apresenta o uso denotativo, né? Aqui, ó, letra A, marcado para morrer. A crise acelera a substituição do telefone fixo pelo celular. E o Brasil segue a tendência mundial. Marcado para morrer, quem é que está marcado para morrer? O telefone fixo, porque vai ser substituído pelo celular. Certo? Mas essa expressão foi usada no sentido real ou no sentido figurado? No sentido figurado. Por quê? Porque o telefone, por ser um objeto, a gente não diz que o telefone morreu, certo? Essa não é uma característica para seres inanimados, como, por exemplo, o telefone. Na letra C, vamos lá. Ideias. As fortes não morrem. Festival Brasileiro de Publicidade. As fortes não morrem. Aqui há uma ideia de que só os fracos morrem, que as fortes não morrem. Isso é real ou não? Não, isso é o sentido figurado, porque todo mundo morre. Na letra D, diga com quem andas, né, aquele ditado popular, os grupos de automóveis, poderoso e imponente, simpático e alegre. Essas são características de pessoas e não de objetos, né? Os grupos de automóveis, eles podem ser poderosos, imponentes? Não. Letra B. O último Kennedy. A morte do senador deixa a família mais famosa dos Estados Unidos fora do poder pela primeira vez em quase meio século. Na letra A, por exemplo, a gente tem o verbo morrer, que se referia ao celular. Na letra A, perdão, a gente tem o verbo morrer, que se referia ao celular, por isso uso figurado, porque o celular não é uma pessoa. Na letra B, a morte do senador. Aqui a morte foi usada no sentido literal ou figurado? No sentido literal, porque realmente morrer é uma característica, né? Uma ação que pode se referir a uma pessoa, ok? A última questão. Escolha a opção em que a frase não usa palavras ou expressões em sentido conotativo. Então, é para a gente marcar aquela que apresenta o sentido real, né? Denotativo. Na letra A, o público espumava xingamentos. Isso é comum? Isso é possível? Não, né? Letra B, o atleta mais importante do time foi perseguido por muitas lesões. As lesões, elas perseguem alguém? Não, o que se quer dizer aqui é que o atleta mais importante sofreu lesões, que ele se machucou, né? Mas ele não pode ter sido perseguido por lesões. Na letra C, a torcida do Flamengo abraçou a equipe na busca pelo título. Pensa, a torcida do Flamengo é gigante. Como que a torcida do Flamengo vai abraçar a equipe na busca pelo título? Né? Aqui não foi o sentido literal, foi o sentido figurado. O que se quer dizer? Que a torcida do Flamengo apoiou, né, torceu para que o título fosse conseguido, certo? Na letra D, saiu barato para o jogador a punição com suspensão por apenas 2 jogos. Barato é uma palavra que a gente usa para preço, né? Ah, isso é barato, isso é caro.
Então, o que se quer dizer com isso? Saiu barato para o jogador a punição com suspensão por apenas 2 jogos, que algumas pessoas acharam que isso foi pouco, né? Que não houve uma exigência quanto a essa punição. Mas barato é que se refere a dinheiro. Aqui não está se referindo a dinheiro, sim a uma punição. Na letra E, perdão. A multidão nas ruas aplaudia a passagem dos maratonistas. Isso é possível? Várias pessoas podem aplaudir enquanto maratonistas passam? Sim, sentido denotativo. Então, por isso, 5 letra E, beleza? Então, gente, lembrando que eu e a professora Rini dividimos a turma, então as outras questões estarão na correção das outras questões, certo? Vocês terão acesso no dia da aula da professora, tá bom? É isso, bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Bye, bye.